mensagem hoje, Santa Ceia, não é muito propício que eu vou pregar. Hoje eu vou falar sobre divórcio. Mas eu gostaria que você que está em casa, vai assistir pelo YouTube, pela uma das plataformas aí digitais e tal, enfim, compartilhar. E eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, né? Temos 700 inscritos, né, Léo? Temos que chegar a 1000 inscritos esse ano, né? Em nome de Jesus, ó, desse lado aqui, ó, clica aqui, inscreva-se, clica ali, ativa o sininho e nos ajuda aí no canal da igreja, tá bom? Tem muita gente acompanhando pelo Instagram também em casa. E hoje nós vamos falar sobre divórcio. Pode ou não pode, quando acontece, por que acontece, vamos falar um pouco sobre isso. Então, Malaquias capítulo 2, versículo de número 16, só vou ler a primeira frase ali, tá bom? Porque não precisa ler os demais ali. Só essa palavra de Deus aqui, ó, a primeira frase ali só, diz assim a palavra de Deus. Diz o Senhor aqui, ó, pois eu odeio o divórcio. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, graça nós te damos nesta noite, Senhor. Estaremos gravando, eu creio que essa mensagem pode chegar aos 4 cantos dessa terra, e por isso eu te peço, me usa aquilo que vem da parte do Senhor, para que não seja nada da minha parte, seja a tua palavra. Me usa como canal de bênção, glorifica o teu povo, esclarece o teu povo, glorifica o teu nome e me usa em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, e glorifica o teu nome em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Poder assentar, meus irmãos? Vamos desocupar a mão, vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Irmãos, primeiro, eu quero falar, hoje nós vamos tratar sobre divórcio, tentar acelerar um pouquinho, mas eu escrevi um livro chamado Casamento Bem-Sucedido, né? E esse livro é baseado em histórias reais, né? Foram acontecimentos de muitas famílias, tinham pessoas que estavam 6 anos separados, 12 anos separados, 6 meses separados, muitas pessoas, algumas delas estão aqui, outras em Caxias, e outras já são de outras igrejas. Mas nós fomos atrás dos ex-maridos, das ex-esposas, e casamos esse pessoal de novo. Estão casados de novo, né? Testemunho maravilhoso. Porque nós vimos que tem uma área espiritual, uma área psicológica, uma área emocional. Então eu pude reparar algumas coisas, né? Tratando ali, umas levaram 1 ano tratando, outras 6 meses, outra foi 1 semana, outra em 1 dia se resolveu, né? Tudo depende de cada situação. O pastor tem que acompanhar cada situação. Mas fato é que Deus, Ele odeia o divórcio. Então Deus, ele não gosta do divórcio. Mas Deus odeia muitas coisas, né? O pecado em si, Deus já não gosta. Mas o divórcio é uma coisa que Deus chega a dizer, olha, que eu uni, que não separe o homem, que o homem não separe. Então nós vamos aprender aqui pela palavra de Deus, e eu quero mostrar algumas coisas a vocês. Um dos maiores motivos que causa um divórcio, né? São 3 áreas pelo menos que eu vejo, eu, pastor Clécio, vejo. A área familiar, porque uma família deixa uma outra família, os dois vão se unir, e aí precisa de um acompanhamento desse casal, porque essa menina vai trazer muito costume da família dela, o menino vai trazer muito costume do filho dele. Pastor Cláudio Duarte chega a dizer que é um lobo casando com uma hiena. Às vezes a hiena, quem manda lá, né? Quem manda no bando ali é a hiena, né? E já no lobo é o alfa, é o homem, né? São estilos diferentes, né? De vida. Não é que esteja errado, mas são estilos de vida diferentes. Então, quando vão se casar, é por isso que Jesus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Então a gente tem experiência, mas o casamento é viver um para o outro, né? A mãe, o pai, o tio, o avô, aí já não dá mais, né? Agora é o casal vivendo um para o outro. Tem que ver o que é bom para ele, tem que ver o que é bom para ela. Tá bom para os dois, estão felizes? Deixa os dois lá, não se mete nisso. Não dá a sua opinião, não fala o que você tem que fazer, o que eu faria. As pessoas, quando forem dar conselho na sua vida, elas vão falar mais dela do que de você. Ela vai falar se ela estivesse no seu lugar, mas nem sempre o que é bom para ela será bom para você. Às vezes o casamento do teu pai não vai ser bom, uma boa referência para o seu casamento, por mais que você ache bom. A mãe leva a comida no prato, bota tudo lá certinho, né? Faz aquela coisa bacana, acorda mais cedo e tal. Mas às vezes você casa com uma menina que ela é completamente diferente de sua mãe.
né? A menina trabalha, está cansada, olha, isso aí eu não faço, não dá tempo. E aí, não, mas eu aprendi assim, que a minha mãe fazia. Está vendo esses probleminhas? Isso eu estou falando aqui rápido, um exemplo rápido, mas existe coisa muito mais grave. Então, família é um dos maiores problemas, né? O filho, o pai, a galera se metendo, acaba atrapalhando a vida do casal. Segundo, é a área financeira, porque quando é namoro, né? Vamos tomar um açaí bacana, uma pizza, todo duro, como só você, tudo é bonitinho, bacana, o namoro é uma coisa linda. Mas quando se casam, aí vem as obrigações, não dá para deixar para depois, não dá para deixar o aluguel para mês que vem, não dá para deixar a luz, a fralda da criança, vem as responsabilidades. E aí é que o homem começa a entender a vida que o pai teve, a responsabilidade. Então aquela coisa de namoro vai passando, e aí vem as responsabilidades, vem as tarefas, né? A menina que estudava, ganhava bem, agora tem que sair do trabalho para cuidar da criança, ou deixa com a mãe, ou deixa com o pai, ou deixa numa creche, e a coisa vai mudando, né? E aí aonde entra a família também, não concordo, e aí começa outro problema, né? E o terceiro, que é a vida sexual, né? Que nós vamos tratar um pouco disso aqui mais à frente. Eu quero que abra a Bíblia aí, Léo, para mim, por favor, em Mateus capítulo 19, no verso 3 e 12. Aqui, um dos principais motivos que é aprovado por todos, porque Jesus disse isso, o divórcio, ele é aceito quando há traição, adultério, né? É casado, um cônjuge, um marido ou uma mulher teve um caso extraconjugal, teve uma fora do casamento, é um adultério, e aí o que foi traído tem direito, né? Não seria bom perdoá-lo, tá, pelo casamento, mas ele também não estaria errado em dar carta de divórcio, também não é errado, porque Jesus falou isso em Mateus capítulo 19, né, no versículo 3 em diante. A gente vai pegando cada texto aqui, para a gente não perder aqui, ó. Alguns fariseus também chegaram até ele, e para prová-lo, os fariseus, questionando Jesus, questionaram-lhe, é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Algumas Bíblias está escrito repudiar, né? Essa tradução está falando divórcio, outra está repudiar. Está falando repudiar porque repudiar é diferente de divorciar. Divorciar é quando se separam, e isso é em cartório, né? No nosso caso aqui. Vai lá, oficializa isso, a pessoa, né, está livre. No caso do repúdio, é a pessoa se separar de corpos, mas não da carta de divórcio, entendeu? Só se separa, não quero nada com você, você vive para lá, eu vivo para cá, mas lá no cartório estão casados ainda. Isso é um repúdio, não quero, né? Repudia isso, não quero você, fica para lá. Se separou, mas só de corpo, no papel não se separou. Por que isso? E Jesus explicou, não tens lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então o casamento já é entre um homem e uma mulher, né? Homem com homem, mulher com mulher, pela Bíblia não é aprovado. E Jesus os instruiu, ensinou, por este motivo o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui começa a família, Quando você tem um pai, tem uma mãe, tem um amigo, tem um tio, tem uma avó, beleza, são parentes. Quando você se casa, a sua família agora é você, sua esposa, seus filhos, ou seja, prioridade. Por exemplo, a minha mãe, se ela me ligar agora, Clécio, eu quero que você, sábado, domingo, venha passar aqui comigo. Não, deixa a Érica lá. Aí eu falo com a Érica, não, negativo. Não, eu quero que você fique aqui comigo. Eu vou ter que deixar quem? A mãe. Eu vou ter que ficar com a esposa. Que a esposa agora passa a ser prioridade. Quando não estão casados, o mandamento é o filho honrar pai e mãe. O pai e mãe têm poder sobre o filho. O pai e a mãe têm poder sobre a filha, independente da idade. Porque não se casou. Quando deixar pai e mãe, está falando de mandamentos. Porque tem pessoas que se casam e vivem na mesma casa. Não é bom. Mas não é pecado. Esse deixar pai e mãe está no mandamento, não é a casa. Né? Eu moro numa casa com a minha mãe, e aí eu vou casar com a Érica, eu vou deixar meu pai e minha mãe, tenho que ir para outro lugar. Não, pode acontecer de morar ali. Tem sogra que é melhor do que mãe. Não é o meu caso. Mas tem gente, né, que a sogra é melhor que a mãe, né? Amém. Então, quando fala assim, deixará o pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, tornarão uma só carne,
está falando que agora é prioridade. O menino que era casado, que tinha que obedecer pai e mãe, porque o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe, né? Está na casa dos seus pais, você tem que estar sujeito aos seus pais, à ordem dos seus pais, correto? Então, está com 18, está com 20, está com 30, você está morando, você depende dos seus pais, você está sujeito às ordens deles. Mas quando você se casa, deixa o pai e a mãe, ou seja, eu não obedeço mais minha mãe, agora eu tenho que cuidar da minha esposa, eu vou gerar minha família, entenderam? Então o repúdio, voltando aqui, do repúdio, era só separar sem dar carta de divórcio. E Jesus instruiu, deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Se foi Deus que uniu, é bom que o homem não separe isso. Então a gente sempre vai lutar pelo acordo, né? Você não vai ver eu falando num gabinete, quem já esteve aqui sabe disso, eu não vou falar divorcia, eu vou falar o que dá direito, a Bíblia te dá direito. Bom é que você lute pelo seu casamento, mas se houve adultério, tanto ele como ela, você tem o direito de divorciar, mas se lutar pelo casamento é melhor ainda. Então sou eu que vou separar esse casal, vou lutar, mas tenho direito. Replicando-lhe, então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Vou explicar. Ao que Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade sexual, adultério, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e a sua esposa, não é vantagem casar. Esse também foi o conselho de Paulo. Paulo falou, olha, a melhor coisa é você ficar solteiro, você não tem problema, aí vive a tua vida, faz o que você quiser, beleza. Mas se você resolver casar, existem algumas regras, e você precisa entender essas regras aqui. Então, qual era o problema do repúdio lá, voltando ao repúdio ao divórcio? O camarada, esses fariseus, eles não foram fazer uma pergunta honesta para Jesus, eles foram tentá-lo, ou seja, fazer com que Jesus errasse, caísse em contradição. Eles falaram, o senhor acha que não pode repudiar a sua mulher? Então por que Moisés deu carta de divórcio? Porque era assim que funcionava. Na época, as escolas rabinas, uma chamada Hillel e outra chamava Shammai, duas escolas rabinas. Uma escola dizia que o homem poderia separar por qualquer motivo, e a outra escola falava que não podia separar por qualquer motivo. Então o que eles faziam? Repudiava. Porque repudiar, o marido simplesmente não queria a esposa, ela não podia arrumar ninguém, e era por qualquer motivo. A de Hillel era queima comida, engordou, tá chato demais, não gosto mais de você, sabe, o amor acabou, não tem essas coisas? Então separa, né? Esse era o primeiro. E ele não dava carta de divórcio, ele só repudiava, separava de corpo, porque ele arrumava outra mulher, ele podia arrumar outra mulher, e ela não podia arrumar outro homem, porque ela estava casada com ele no papel. Ele só repudiou, só não quer mais ela não serve, mas ela não pode casar com ninguém não. Se ela ficar com alguém, ela está em adultério, ele não. Aí o que Moisés viu os malandros, os bacanas, o que Moisés fez? Vocês querem repudiar a mulher? Eu não sou a favor de divórcio não, mas já que vocês querem se separar da mulher, então dá carta de divórcio. Por quê? Eles não queriam dar carta de divórcio, porque tem custo, vai ter que pagar. Quando o homem se casava com uma mulher nessa época, ele tinha que pagar o dote, ele tinha que sustentar a mulher, não é simplesmente vai casar não, tem que sustentar ela. Então se ele desistir dela, ele pode dar carta de divórcio, ele tem que pagar e tem que sustentar essa mulher até ela ficar bem. Então o que eles pensavam? Se eu der carta de divórcio, ela arruma uma pessoa e ainda tem que ficar bancando? Então melhor para ele era repudiar, por vingança, por vingança, não separando, dava carta de divórcio, repudiava, ele tinha outra mulher e a mulher estava lascada, coitada da mulher, a mulher estava perdida.
E aí Moisés, vendo a malandragem dele, fala, não, então já que é para repudiar, então dá carta de divórcio. Não é a minha vontade. Aí Jesus está falando, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração de vocês. Ou seja, vocês estavam de malandragem, de picaretagem, quer separar da mulher, mas não quer pagar, quer ficar com outra mulher, mas ela não tem direito a outro homem. Aí é fácil para vocês, né? Então por isso que Moisés deu carta de divórcio. Agora eu digo o seguinte, você, se quiser separar da sua mulher, só se for traição. É o que Jesus está falando aqui. Só se trair. Se não trair, outro motivo, eu não admito o divórcio. Jesus aqui, irmão, não está tratando de divórcio. Por isso que tem mais coisas sobre divórcio. Nós vamos falar aqui outros textos. De Pedro, de Paulo. Porque nós estamos dentro das doutrinas, né, das cartas de Paulo, na carta de Pedro. Isso é doutrina para a igreja. A carta dos apóstolos. Jesus falou, ele tocou só num pequeno assunto sobre divórcio. Não é só isso não. Nós vamos falar mais coisas aqui. Tá bom? Deu para entender? Nós vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 13, Léo. Hebreus capítulo 13. Vamos dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Dar um outro exemplo. Por exemplo. Vou dar um outro exemplo aqui. Esse texto aqui, ele é muito questionado, ó, de Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Ele diz assim um texto, ó. Presta atenção aqui. Seja incessante o amor fraternal, amor, carinho, né, apego. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, ou seja, colocar a pessoa na sua casa, a pessoa que está necessitada, que precisa, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram os anjos, né? Isso aqui é um mistério também, né? Dizer que anjo materializou em pessoa, como Ló, né, recebeu aqueles 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra, que eram 2 anjos de Deus. Não vos esqueçais, volta. Isso, lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesse aprisionado com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vos pessoalmente estivesse sendo maltratado. Sofra como eles sofrem, chora com eles, né, se entristece com ele. Versículo 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Algumas Bíblias está escrito fornicadores e adúlteros. Aqui são 3 tipos, ó. Vamos lá. Os imorais, o fornicador, é aquele que tem sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento também é pecado. E existe esse aqui, ó, a pureza do leito, né? Sem manchas. Ou seja, quando existe uma relação sexual, existe princípios. Eu vou abrir aqui já outro texto. 1 Pedro, Léo, capítulo 3, verso 7, que vai dar contexto aqui. O que ele está falando lá do leito imaculado, né? O leito sem manchas. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, Léo. Presta atenção aqui, ó. Vou responder lá aquela pergunta lá. Vou responder lá de Hebreus, capítulo 13. Aqui, ó. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. O que Pedro está falando é o seguinte: vocês têm que ter relação com a esposa, mas com entendimento. E ela, como vaso mais fraco, tem a preferência. Ou seja, um homem não pode fazer nada com a mulher que ela não queira. Não pode. Pode ser uma violência, constrangimento. Ele tem que convencer. Nós vamos ler outro texto aqui de Paulo falando no Coríntios capítulo 7, que o homem também e a mulher não podem se privar um do outro. O corpo do homem pertence à mulher, da mulher pertence ao homem. Não pode se negar. Mas o que Pedro está falando aqui é a concordância, de não poder fazer nada que ela não queira fazer. Então o camarada que acha que pode chegar da mulher e fazer o que quer, constrangindo a mulher, não pode. Se ele fizer isso, nem a sua oração vai ser aceita. A sua oração vai ser interrompida porque ele violou o mandamento. Então, se a mulher é desse jeito, é daquilo, quem determina isso é a mulher. Porque para o homem é quase uma necessidade. O
camarada está nervoso, quer sexo, o camarada está aborrecido, quer sexo, o camarada está querendo pensar, quer sexo. Só que a mulher não. A mulher é emocional, a mulher é um clima, a mulher é amor, não é assim, se está com vontade. Você percebe, né? Vamos para o mundo lá da prostituição lá. Uma mulher, ela pode ter 5, 10 relações num dia, né? Nós vemos isso aí. O homem não tem isso. O homem jamais. Nem com criptonita, nem com como é aquilo do Popeye? nem com Viagra verde, não é nem azul não, verde, né? Então o que acontece? Não dá, a mulher consegue. Então a mulher consegue ter uma relação sem vontade, ela consegue, ela pode não gostar, mas ela consegue. O homem não consegue. Se o homem estiver mal, se estiver arrasado, né? O natural, vamos dizer 90%, tem uns 10% que vai dar uma de mentiroso, vai falar que pode, mas não dá, né? É tipo, morreu uma filha, ficou desempregado, coisa que abate. Ah, pastor, mas aí qualquer um não. Tem mulher que está ali arrasada e o cara, pô, mas isso já passou, né? Já tem as 2 horas atrás, é coisa nova, né? A mulher demora a fazer isso. Então, para a mulher, não tem problema, ela pode ter uma relação, só que a forma que ela quiser. Quem determina tempo, quem determina o jeito, quem determina várias coisas, é a mulher. Então, o que o apóstolo Pedro está falando é para que honre a mulher. Ela tem a preferência, é ela que determina como vai ser feito, entenderam? Então, aonde tem um problema de violência doméstica, aonde o camarada que maltrata, a mulher que está sendo ameaçada, o homem que bate. Então, tudo isso aí, ele está quebrando o princípio. E um problema sério que o pessoal esquece é que o momento mais importante de um casamento, numa cerimônia, não é o bolo, né, Emanuel? As irmãs que levam o docinho, não é mais o momento. Sabe qual é o momento mais importante de um casamento? A hora do voto, a hora da promessa. Ali, a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, e tem testemunhas ali. Então, diante de Deus e destas testemunhas, você promete, é ali, filho, honrar, cuidar, amar, na alegria e na saúde e você vai ver que a maioria dos divórcios estão nesse problema aí. É momento triste, é momento de desemprego, é momento de doença, é momento de desentendimento, aí quer separar. Mas o que foi prometido lá no altar? Quem é que está aqui? Nem sempre o que está pedindo o divórcio, que quer sair, é o que está errado. Porque, ele pediu o divórcio, ela pediu o divórcio, mas olha, ele me maltrata, relação ele me maltrata, não é como eu quero, vai quebrando o princípio, né? Aí porque eu estou doente, é porque isso, foi na alegria e na tristeza, foi na saúde e na doença. Quem é que está quebrando aí o princípio aí? Quem é que está entrando com o divórcio aí? Não é a pessoa que está pedindo, é a pessoa que está quebrando o princípio. E isso tem que ser levado para o gabinete. Quando a pessoa tem problema, ela tem que levar para o gabinete. Quem tem que ver isso é o pastor, é o que a Bíblia orienta. Levar o sacerdote que julgava as causas, mediante a palavra. Não é o sacerdote dar a opinião dele, ele não tem que dar a opinião dele, ele tem que falar o que está escrito, que pode, que não pode. Isso aí é com o casal, né? Porque aí vem cheio de fantasia. Pastor, se vestir de Homem-Aranha, pastor, e pular lá do armário, meu irmão, que tu quebre a cara lá, o problema é teu, a tua mulher quer isso. Mas rapaz, tu não tem que contar nada para ninguém não, cara. Isso é problema teu, da tua mulher, que se vire para lá, né? Agora, se há um constrangimento, se um não concorda, não pode. Os dois devem concordar, e é problema do casal, e é outro problema. Eu não sei se foi a Silvana, a diaconisa Silvana me contou uma vez, que o rapaz se casou com uma menina, e o menino tinha problema na vida sexual, né? Vou nem falar aquilo, né? Mas o rapaz tinha um pequeno problema, e Jesus fala do eunuco, tá? Do eunuco, esse problema aqui, esse problema é esse aqui, presta atenção aqui, Ih, já saí de lá, não tem problema não, vou voltar lá não. Onde Jesus falou, lá em Mateus 19, ele falou, há eunucos que nasceram eunuco, há eunuco que os reis fizeram eunuco, e há eunuco que se fez eunuco, né? 3 tipos de eunuco: o que se fez eunuco, o que fizeram eunuco e que nasceu eunuco. Eunucos são pessoas castradas, né? Arranca tudo do rapaz, né? Coitado, misericórdia. Mas eram os reis, né? Os reis, ele tinham as mulheres no harém, e ele queria colocar um homem lá para cuidar, né? Quem quiser se candidatar aí, fica à vontade, mas o rei, para não correr risco, ele castrava os caras.
Misericórdia, Deus meu, saia correndo. Aí castrava os caras ficavam igual a mulher lá. Aí, esses são os eunucos. Então, tem o eunuco que nasceu eunuco. Aí, esse nasceu eunuco aí, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não quis se casar. Ele se fez eunuco como um eunuco. Ele não se fez eunuco, se castrou, não. Mas espiritualmente, ele não quis mulher, ele se castrou. Ou seja, ele não quis relação. Não quer se castrou fisicamente, não, tá? Ele não quis se casar e ele quis ficar separado, sozinho. Não quis ter ninguém. Ele foi um celibato, né? Como é falado. E é eunuco que nasce eunuco. E aí aqui, bate aqui um negocinho aqui, ó. Eu vim de lá da prostituição, aquela droga lá do mundo, e o que acontece é o seguinte, eu tinha uns colegas que ele foi morar sozinho porque ele já tinha uns 30 anos e ele não gostava de mulher. Mas ele não gostava de mulher no sentido de desejar. Ele falava, cara, eu acho a mulher bonita, eu acho o corpo bonito, mas eu não tenho vontade nenhuma. E ele não era gay, não. Ele não era gay, não. Não gosto de homem, não. Só que eu não tenho esse desejo, sabe? Não tenho essa vontade. O problema é a sociedade. Como é que um cara, rapaziada aí, o camarada está com 30, 40 anos do nosso lado, de Milson. Aí chega, ó, eu vejo mulher, mas eu não gosto de mulher, não. Poxa, irmãozinho, a gente tem uma luta terrível para nem olhar, né? Mulher linda, Deus, meu sangue de Jesus tem poder, está repreendido, né? O camarada, não, eu nem gosto de ver, eu nem não sinto nada. Rapaz, sabe que Jesus encerrou falando do eunuco? Quem é apto para admitir, admita. Eu dou minha opinião aqui, posso estar errado, mas eu acho que Jesus está querendo dizer o seguinte, vai ser difícil de um cara admitir isso, né? Ó, gente, estou aqui, mas eu não gosto de mulher, né? Rapaziada, meu Deus, né? Poxa. E aí, para a mulher já não pega nada, tem mulher 40, 50, 60 anos da igreja, nunca namorou, está lá e não pega muito. Para o homem já pega. Ô, irmão, nunca, né? Contou um negócio. Aí o camarada também não sabe responder, ele também não tem vontade, ele não pode contar. Aí o que a maioria faz? Sai de casa. Teve um monte de colegas meus, que um quase se matou, e outros, o que eles fizeram? Foram procurar ajuda com pessoas que também não gostavam de mulher, olhava a mulher, não sentia nada, e também não sentia nada por homens. Mas aí começou a colar com uma galerinha, que falei, eu era assim também, gostava de mulher também não, mas ó, aí já leva para um negócio, uns rituais, uma coisinha, o camarada começa a ficar meio estranho. E não tem nada a ver, o apóstolo Paulo falou que é melhor que fique solteiro. Quem está solteiro procura não se casar. Agora, quem não aguenta, que se case. Então é isso que nós vamos ver aqui, ó, na carta de Paulo, primeira carta de Paulo, Léo, aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 1 ao 16. Então nós falamos do divórcio, nós falamos dos maiores motivos de causar divórcio, né, que é família, sexo, vida financeira. Jesus falou que o divórcio pode ser feito pode ser concedido através de um adultério, de uma traição. Nós falamos do leito sem mácula, justamente, né, tem os fornicadores que têm relação sexual antes do casamento, o adúltero que tem fora do casamento, né, e tem aquelas pessoas que são sem sabedoria, sem entendimento numa relação sexual entre marido e mulher, mas é violento, a mulher não concorda, né? O camarada tem que saber conversar, que ela gosta. Tem pessoas, sabe qual é o problema de muitos casais também que se destruíram? Eu já tratei de vários casais. Tinham casais que tinham vergonha de conversar um com o outro sobre isso. Acredita nisso? Tem casal que tem vergonha de falar com a esposa tem vergonha de falar com o marido. O que gosta, o que pensa, o que fantasia. Querido, tem que conversar os dois. Não tem que pensar nada. Por quê? Várias vezes o que aconteceu, quando eu estava lá no mundão, eu já vi alguns problemas que a mulher gostaria, mas não tem vergonha de falar, o outro acha que é errado, que é certo. Rapaz, isso é problema do casal, isso é problema dele. E aí tinham problemas lá, porque olha só o que Paulo falou aqui em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 1 ao 16. Eu vou tratar desses assuntos aqui que eu estou falando para vocês, mas como está dentro da carta de Paulo, se eu falar aqui, eu vou ter que repetir aqui, entendeu? Então vou falar aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no verso 1, ó. Vamos até o versículo 16 e 17. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher, né? Que aí é a fornicação, ou se case, que é o correto. Mas aí, se for para
viver assim não é bom não viver. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem a seu marido, que aí casando não tem problema nenhum. Relação sexual no casamento, não tem problema nenhum. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, e da mesma forma a esposa para com seu marido. 4. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Ou seja, a minha esposa não pode ficar me negando sexo. Eu também não posso ficar negando sexo à esposa, a não ser que seja por um problema, não desculpa, né? Uma dor de cabeça, um problema, uma situação, ou trocas, né? Se fizer isso, se não fizer aquilo, aí se não deu alguma coisa, se não fez alguma coisa, está chateado. Vou te falar o que Paulo disse que acontece quando fazem isso. 5, vai, Léo. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Ou seja, os dois devem concordar. Quando isso deve acontecer? E apenas durante por algum tempo, a fim de vos consagrares à oração. Algumas Bíblias falam do jejum, porque os judeus têm costume de jejuar a partir das 6 horas da tarde, o início da noite vai até no mínimo meio-dia do outro dia. Então, se eles forem dormir, não pode ter relação sexual. Não pode, mas só se a mulher concordar. Eu não posso fazer um jejum e a minha mulher querer ter uma relação e eu falar assim, não, estou em jejum. Não pode. Eu tenho que falar com ela primeiro, eu vou jejuar e quero saber se posso. Vai que é o dia da sorte, né, Manuel? Eu tô, né? Minha irmã está animada e eu poder mó azar. Não, eu tenho logo o jejum logo. Acabou o jejum. Então, assim, e ela da mesma forma, se ela quiser jejuar, ela tem que pedir a minha permissão, tem que ter a minha autorização. Ela não pode jejuar e depois eu vou ter alguma coisa com ela, sai Satanás, que eu estou em jejum. Não, Satanás está nela, né? A falta de sabedoria está nela e não está em mim. Eu não posso jejuar sem a permissão da minha esposa, principalmente quem leva o jejum à noite, né? Aí tem pessoas que falam assim, mas dormindo não conta. Tudo que você for falar, for dar texto, você tem que mostrar um texto, tá, filho? Não fala o que você pensa, o que você acha, o que você deseja, não. Aonde está escrito que Deus não recebe porque você está dormindo? Uma coisa é a pessoa acorda de manhã, toma um café, 6 horas, 7 horas, aí come, dorme até meio-dia, jejuei até meio-dia, vou entregar. Isso é um brincalhão, né? Pior que isso, só o irmão do bolinho do monte, que tem uns irmãozinhos ali. Tinha, não tem mais. Agora, então eu não posso jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu tenho que dormir, eu tenho que ficar acordado. Como é que eu vou ficar 2 dias jejuando acordado? Vai ficar igual um zumbi, né? Não pode. Então, assim, não tem nada a ver uma pessoa que está jejuando e tem seu dia normal. Ela dorme 10 horas da noite e acorda 6 horas da manhã para trabalhar. Quem disse que aquelas horas ali não são recebidas? Não tem nada escrito sobre isso. Quando não tem escrito, não tem texto, não tem contexto, é só arqueologia. Então, jejue pela sua vida espiritual. Só em um fato de combinar com a esposa ou com o marido de não ter uma relação é um sacrifício. Porque o jejum é um sacrifício. Quando você jejua, você sacrifica a Deus. Quando você jejua, a sua vida espiritual multiplica. Você alimenta o teu espírito. Por que o mundano, uma pessoa que não é crente, ela tem dificuldade de ser cristã? Por causa da carne. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 em diante, que a carne, nossos desejos, luta contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus. Um se opõe ao outro para não deixar fazer o que o outro quer. Quando você não jejua, você não ora pela tua vida espiritual, a tua carne, o teu desejo é muito mais forte do que o teu espiritual. Então o cara quer se firmar, o cara quer ir para a igreja, o cara quer ser de Jesus. Por que ele não consegue? Porque a carne dele é mais forte que o espírito. Não tem nada a ver com o demônio, não. Não tem nada a ver com o diabo ainda, não. O diabo só prepara o prato, né? O camarada gosta de mundão, gosta de bebida, igual o carnaval aí. Crente que gosta de carnaval, ou vê, ou assiste, ou gosta, lamento, é fora do Espírito. Não tem o Espírito de Deus ali, não tem. Pela Bíblia não tem, porque o Espírito vai lutar contra a carne. Festa da carne, que é o que Paulo falou em Gálatas capítulo 5, verso 16, prostituição, pecado, lascívia, bebedice, ali que eu vou estar, não tem Espírito. Então o camarada fica fraco. Ele não consegue ter força, ele não consegue vir à igreja, ele não consegue ser cristão, ele não se firma. Ele vem a uma igreja, gosta, acha lindo, maravilhoso. No outro dia, o Satanás rouba tudo dele. Que aí vem um pessoalzinho, vem uma bebidinha, uma colega aí, poxa, eu gosto de lá, mas também que eu gosto daqui, eu queria ser de lá.
Querido, você só fica no evangelho se você consagrar a tua vida. E aí o problema do mundão e das igrejas que estão pregando aí, só prega bênção, só quer prega vitória, prosperidade. Aí o cara vai, ele tem bênção, ele tem vitória, porque é pela fé ele consegue emprego, ele consegue cura, ele consegue milagre, mas ele não participa da salvação, porque ele não obedece a palavra, e ele só consegue obedecer a palavra pelo Espírito. Ele não alimenta o Espírito, o camarada não jejua, o camarada não vive em oração, o camarada não lê Bíblia. Como é que um camarada desse vai se firmar no Evangelho? Você acha que eu estou aqui porque eu sou forte, porque eu sou poderoso? Se eu não viver uma vida de jejum e oração direto, minha vida é queda, é tombo certo. Daqui a pouco é a música mundana, é o colega mundano, é o papo mundano, tudo lá mais agradável, porque a minha carne é mais forte do meu espírito. Se você estiver vivendo uma vida de jejum e oração, a carne, ela não vai ter força sobre você. São dois leões brigando. Quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Aquele que estiver mais forte é o que vai vencer. Então vive uma vida de palavra, de oração, de jejum. É o teu espírito cada vez se fortalecendo. Vai passar anos e anos e você firme na presença de Deus. Não sai essa paz, não sai essa alegria, porque você está se enchendo do Espírito Santo. Então você tem alegria no louvor, você tem alegria da palavra, você tem alegria de estar na igreja, você gosta de estar na escola dominical, porque você está cheio. Vê o novo convertido como é que é? Ele quer tudo. Ele quer participar do louvor, ele quer no evangelismo, ele quer, eu posso ir para o monte, meu Deus, eu não sou digno, aleluia, Jesus. Tudo é maravilhoso, porque está cheio do Espírito. O camarada está cheio, então tudo é bom para ele. Quando é que você começa a esvaziar? Quando você começa a perder o prazer pelas coisas de Deus. A palavra já não gosta muito, louvor, meu Deus do céu, a palavra eu não... Ih, jejuar, Deus meu, não sei nem qual foi a última vez que eu jejuei. Aí, meu queridinho, está caminhando para onde? Quando Salomão escreveu Provérbios 4,18, ele disse: a vereda do justo, testemunho de um crente, é como a luz da aurora, a luz do sol, vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. A aurora é aquela luzinha, aquele sol antes de amanhecer, já dá um surgimento, não amanheceu não, mas já vê que ele já vai aparecer ali, aquela ali é a luz da aurora. Aí ele vai brilhando, brilhando, daqui a pouco o sol de meio-dia, meu irmão, esse sol de 50 graus na nossa cabeça aqui, isso é o testemunho de um crente. Ele vai começando, mas ele vai orando, ele vai caminhando, ele vai jejuando, vai se apegando às coisas de Deus, vai tirando mais as coisas da casa. Não, isso aqui Deus não gosta, não, isso aqui Deus não gosta, não, Senhor, me dá força para deixar isso aqui. É um processo. Aí vai brilhando até ser dia perfeito. Chega uma hora que o camarada está fogo puro. O camarada não quer mais nada com o mundo, o camarada gosta de igreja, o camarada gosta de pregar, quer louvar, ele quer fazer algo para o Senhor, e só vai crescendo, por causa da consagração dele. Mas vamos voltar para o texto aqui. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por muito consentimento dos dois, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrares à oração. Algumas falam jejum e oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela causa da vossa falta de controle, ou seja, da vossa incontinência, da vossa sensibilidade. Mulher que nega sexo ao marido, está expondo ele ao demônio, expondo ele a Satanás, porque ele vai ficar insensível. Aí vai ficando sem relação, daqui a pouco cada vez mais vai ficando pior, né? Aí ele está olhando, meu Deus do céu, só misericórdia. Aí é uma novela, e ainda mais como o mundo está hoje. Liga uma televisão, tu vai entrar na Shopee, né, Léo? Fui comprar um celular, já apareceu uma menina sem roupa, quase sem roupa, né? De biquíni ali. Aí tu vai comprar uma guitarra. Venta aí, Léo, vou comprar uma guitarra. Que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Né? Já aparece, vai ligar uma televisão, o cara está apresentando, é um montão de mulher atrás. Para que aquelas mulheres ali? Toda mulher de shortinho, só, né? Só mulher ruim. As mulheres lá, né? Só Érica para lá, né? Só top. Né? A mulher linda, corpão e tal. Né? A mulher tá... Porque o homem é muito o que vê, a mulher é muito o que ouve, né? Por isso que tu vê aí, mulher lindona com um camarada que, misericórdia, né? Parece que foi obra, esse cara fez um ritual forte. Mas não é porque a mulher, chega um período da sua vida, quando ele está nova, a idade, essa coisa, gatinho, bonitinho e tal, mas quando chega uma certa idade, ela quer proteção, ela quer ser bem tratada, ela quer carinho, sabe, que ela quer uma pessoa que honre ela, que feche com ela, que some com ela. Aí é o cara. A Silvana falou uma vez aqui, que uma doutora lá, uma médica, né? Top lá, rica, lindona, casou com o pedreiro. Eu não tenho nada contra o pedreiro não, irmão. Né?
Mas, né, fala, o pedreiro botou lá embaixo, olha. Mas o cara baixinho, né? O cara paraibão mesmo, tá, meu irmão, mas eu tá no coro, é isso aí. Aí a doutora falou para ela, não foi? Meu irmão, os caras estão querendo homem, tá ruim a concorrência aí, né? Tinha uma pesquisa aí que agora é 30 mulheres para cada homem. Falei, irmão, tem gente com 60 aí, porque eu só tô com a minha ali e tá ruim de dar conta. Eu tô ali, né? Mas aí os caras estão querendo ficar com os caras também, e tá uma doideira isso, ó, né? Aí a doutora, ó, top, rica, lindona, pedreiro se fez, meu pedreiro, meu Deus do céu, coisa linda, maravilhosa. Vamos botar aqui, ó, a falta de controle. Então, quando a gente se nega um para o outro, fica insensível. O cara não tem relação, aí a mulher, né, bonita, corpo bonito. Eu lembro do pastor Cláudio Duarte, que ele falou numa cena lá, que ele falou assim, pastor, a gente viu que o senhor é crente mesmo. Porque, rapaz, passou uma menina ali, meu Deus, chama de cavala, né? Os caras chamam de cavalona, marada, bonitona, corpo, marca de praia e tal. E o senhor passou por ela e todo mundo ficou ali de cima do prédio e falou, meu irmão, ele vai olhar. Tu está sendo vigiado, irmão. A gente é vigiado. Aí ele falou, é mesmo? Passou ali para o senhor. Ele falou, rapaz, eu nem vi, mas ainda bem que eu não vi. Porque se eu visse, eu acho que eu ia pecar. Vocês iam me entregar. Porque é natural do homem, né? O cara tem o controle. A gente tem o controle. Mas Deus já colocou no homem o desejo pela mulher, a mulher pelo homem. Mas já reparou quando há amor? Salomão tinha 1000, mas só amava uma. Davi tinha varas, mas só amava uma, só Batseba. Abraão podia ter várias, só amava Sara. Por isso que a relação sexual do casamento é amor. Porque igual aquele ali não tem. Eu lembro de uma... Hoje é profissional do sexo, fala, né? Uma profissional do sexo, o antigo aí sabe o que é? Hoje tem que falar assim. Ela foi de frente com o Gabi. E eu achei interessante aquilo. Ela falou assim, a Gabi falou assim, qual foi o melhor de todos, assim, o cara brabão, tal. Ela falou assim, o melhor, o brabo, o bom, é aquele que você ama. Pode ser qualquer coisa, com ele tá bom. Então o outro pode ser isso, aquilo, minha filha, que ele passa. Agora com a pessoa que você ama, ela falou, e você já amou? Ela falou, já, gostei muito de um cara, eu tentei não me apaixonar, mas eu me apaixonei. Ah, eu falei, e ele? Quando eu falei que eu era prostituta, eu nunca mais vi, né, profissional de sexo. Tem que tirar isso. Quando eu era profissional de sexo, aí nunca mais vi. Porque aí, né, tem gente que tem esse tipo de problema aí. Vamos lá. Então aqui, ó, não pode se privar um do outro, porque aí fica vulnerável, né? Se negando ao marido, se negando à esposa, você está entregando para Satanás. E muitos divórcios, muitas quedas, quem disse isso foi Elisete Malafaia. Ela falou, 50% dos problemas nos casamentos de divórcio, a culpa está no cônjuge. Porque se nega, não quer namorar, bota um montão de empecilho, começa o problema e não vê que é necessidade do outro. O amor não busca o seu próprio interesse, mas sim o do outro, né? Então é casar para fazer o outro feliz. Você é feliz e vai casar para ser mais feliz, mas você tem que pensar no outro, senão você entrega ele para Satanás, pela sensibilidade dele. Vamos lá, versículo 6. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento, né? Olha o que ele vai falar. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu. Paulo insiste nisso, né? Rapaz, quem lê isso aí, o cara que é solteiro fala, rapaz, acho que eu vou ficar solteiro. Cada ser humano tem a seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria que permanecesse como eu. Porque ele insiste no negócio. O negócio é sério. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando em paixão. Abrasar-se, né? Viver igual um tarado, igual um louco, né? O camarada não casa, mas não pode ver uma pessoa na rua que... tal. Vamos lá. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que... Poxa, eu já passei isso. Vai, versículo 10. Todavia, ordena aos casados, aí pra gente agora, hein? Se liga aí, porque a palavra é para casado, tá? Essa palavra que eu estou dando aqui é para crente, tá, irmão? Lá no mundão, o cara casa, se separa, isso aí já está no mundão, já está lá no pecado, já está perdido lá. A gente se mete nisso não.
Estou falando quando vem para cá, para a gente tratar, aí eu tenho que entrar com a Bíblia aqui, ó. Aí Paulo vai falar assim, eu vou falar para o casado agora, hein? Não eu, mas o Senhor. E aí a coisa estreitou. Que a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case. Ó, presta atenção aqui. Se ela se separar. Então há aqui uma permissão de se separar. Pode separar? Pode. Só não pode se casar. Então eu posso separar da Érica? Posso. Eu só não posso arrumar ninguém. Vai ter que ficar sozinho. Isso é o casamento no cristianismo, no cristão, ó. Que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Então, fica separado e quando quiser, volta para o marido, se acerta aí o BOzinho de vocês aí, porque não arruma ninguém não. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Beleza. Vamos lá, aqui a gente entendeu. Um outro motivo aqui, pode separar, só não pode arrumar alguém. Então a pessoa pode separar, ela não pode se casar de novo. Vai, Léo. A todos os demais, eu em particularmente, não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Então, uma irmã que é crente, está casada com o irmão que não é crente, está falando para não se separar dele. Separa dele porque as pessoas usam muito o jugo desigual. Não, uso desigual, eu sou crente, ele não é, então tal. Mas peraí, se separar por causa disso aí, não é não. Tá? Porque Paulo está falando aqui, ó. Se você está casada, porque o jugo desigual, quando a Bíblia fala, é que você é crente e quer casar com ímpio. Tu está procurando problema aí. Ah, vai se converter depois. Paulo fala aí também mais à frente ali que você não tem como afirmar isso, porque você não tem como garantir que ele vai se converter. Vamos ler aqui um pouquinho mais adiante. Mas o que ele está falando do jugo desigual em outro texto, é que a pessoa é crente, aí ela quer casar com não crente. O cara bebe, o cara vai para notado, o cara vai um montão de... Rapaz, a preferência é que você se case com crente, vai os dois para a igreja, serve o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Tu já pode ter problema, mas é mais fácil de resolver. Tu casa com um camarada que serve a um outro Deus, que tem outros rituais, tu vai arrumar vento para a tua vida. Agora, se já é casado, aí você se converte, ele não é crente, ou ela não é crente. Não se separe por causa disso, Vamos ler mais o texto aqui, ó. 13. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, ele não é crente, mas este consente em viver com ela, não separe dele. Beleza. Portanto, presta atenção aqui, hein? Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. Ou seja, eu não era cristão, a Érica estava caminhando, ela era crente, o testemunho dela me ganha para Jesus. Santifica o marido, casado, estão casados. O testemunho dela vai me santificar. Pedro também falou isso na carta, se eu não me engano, capítulo 3. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, mesmo que não seja obediente à palavra, e seja ganho para o Senhor sem palavra pelo vosso procedimento. Então, o testemunho da mulher ganha o marido para Jesus. A mulher era barraqueira, quizumbeira, dava tiro, facada em todo mundo. A mulher se converte. Marido, a partir de hoje, tenho que ser uma boa esposa, tenho que cuidar dos meus filhos. Aí, misericórdia, eu fiz alguma coisa, vou morrer essa noite. Não, a mulher se converteu. Aí o cara vai vendo, a mulher é boa, dona de casa, aí não xinga mais palavrão, não, mas não se aborrece. Fala, ih, rapaz, o cara não vai querer uma mulher dessa? Fala, meu irmão, meu Deus, o que aconteceu? Um dia eu queria que tu fosse lá na igreja, claro que eu vou. Oxe, vou ver quem é esse santo de Israel aí, né, que deixou essa mulher uma bênção. Então esse camarada acaba sendo santificado pela mulher, pelo testemunho dela. E o filho também é abençoado, ó. O marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. E a esposa incrédula é santificada e vice-versa, né? Por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros. Os dois não crentes, se Deus não abençoasse aqui, ele seria impuro, o garoto, a menina. Mas como ela é uma cristã, estão debaixo da promessa. Mas agora são santificados, ó, por um crente que está lá, santifica toda a família. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se aqui, ó, divórcio, que se separe,
Vamos lá. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus chamou para vivermos em paz. Está falando o seguinte: a pessoa é crente, aí o outro não é crente, quer separar, dá carta de divórcio, deixa embora. Porque uma pessoa que não é crente e ela quer se separar, ele já vai viver em pecado, é o descrente, não é um camarada que está na igreja, que é bem bananada, que é bem mentiroso, não. Ele está falando da pessoa que não confessa a fé, é uma pessoa que não é crente, ela não é crente e ela quer se separar da crente. A crente pode dar carta de divórcio, que aí libera ele. É isso que Paulo está falando, ó. No entanto, se o incrédulo, esse aqui é o que não crê, correto? Não é crente, esse camarada, decidir separar-se, que se separe. Quer ir embora, deixa embora. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Vai viver, não pode separar, não, ele quer, mas ele quer ir embora, vai viver o inferno, não, deixa embora. Não, mas aí eu vou viver em pecado, não tem pecado aí não. Entendeu? Porque Paulo está dando essa carta aqui doutrinária, que nessa situação também pode, né? Aí tem um caso, né, do incrédulo, o camarada bate, o camarada ameaça, o camarada esculhamba, essas pessoas que sofrem esse tipo aí. Esse é um incrédulo. Esse camarada não vive a fé, entendeu? E deixa embora. Versículo 16. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabeis, ó homem, se salvarás tua mulher? Né? Não vou separar não, porque Deus vai fazer a obra, Deus vai crescer. Ele quer separar, mas meu irmão, você não tem como garantir isso. Ninguém pode garantir isso, que a mulher vai salvar o marido vai salvar a mulher. É isso que Paulo está falando. Ficou 30 anos correndo, morreu, mas lá eu acho até que ele foi salvo. Talvez não. Não tem garantia disso. E se é incrédulo e quer ir embora, deixa embora. Versículo 17. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Então, vive teu chamado, vive teu ministério, vive teu propósito com Deus, sabe? Viva em paz. Deus não te chamou para viver uma vida de perturbação, não. Entendeu? Então, tudo isso, as famílias, os casais, devem ser orientados pelos seus pastores. É claro que quando nós vamos falar de casamento, eu não estou falando muito de casamento, só de divórcio. Isso abrange um mundo de coisas, né? Às vezes, enquanto de casais, leva 3 dias, até para tratar desses assuntos. Isso aqui é uma palavra rápida para tirar algumas dúvidas básicas de muitas pessoas que têm essa certa dúvida. Então, não dá para separar porque não gosta mais. Não deve ser, alguma coisa aconteceu aí, filho. Ninguém começa amando e depois não ama mais. Só não quer mais lutar por esse amor, está cansado, tem problema. Com certeza alguém está quebrando o princípio aí. Aí por que ele orienta crente casar com crente? Porque o pastor pode chamar os dois. O pastor chama os dois. Ó, se você ficar com essa reclamação que ela está falando aqui, você está fora, hein? Tu vai ficar mal aqui na igreja, eu vou ter que te disciplinar e pode perder tua salvação, hein? Chama a esposa, não, mas só assim, tu é assim? Mas vou te falar o que a Bíblia fala com isso aqui da tua desobediência, hein? O que você está fazendo? Eu vou te orientar, porque eu não mando na sua vida não, eu te oriento, quem manda é o Senhor. Se você entregou sua vida para Jesus, a vida já não é mais sua, é dele. Isso aqui responde muitas outras coisas, né? Pessoas quando chegarem para você, mostra que eu não posso beber, mostra que eu não posso fumar, mostra que eu não posso fazer isso, me mostra na Bíblia. Eu não tenho que mostrar nada. Se uma pessoa entregou a vida para Jesus, a vida já não é sua, é dele. É ao contrário a pergunta. Você me mostra que você pode fazer. É você que tem que me mostrar, não sou eu que tenho que mostrar. Você que tem que me mostra que onde você pode fazer isso que está fazendo aí. E aí, não vai ter por inocente. Não vai ter por inocente. Aí a Bíblia diz que Deus não fará misericórdia naquele grande dia. Porque Deus não leva em tempo da ignorância, eram quando pessoas não conheciam a palavra. A pessoa chegou aqui, 3º casamento, uma perturbação do inferno, já está com outra. Aí, meu irmãozinho, tem que sentar aqui, peraí, parou. Vamos orientar isso aqui. Por que muitos não gostam de igreja pequena? Porque todo mundo vai saber. Ih, pastor, isso aí era casado com a fulano e a ciclano. Aí vai saber, olha o BO que o pastor às vezes tem que resolver. O camarada adultera. Aí ele fica com a mulher. Aí a mulher dá carta de divórcio, né? Liberou ele. Aí ela vai e se casa. Ela está casada com um rapaz, ele está casado com outra mulher. E agora?
Aí vão todo mundo para a igreja. Como é que faz com esses casais? Então assim, o camarada que saiu em adultério, mas vivem bem, a mulher concorda, está bem com o marido dela novo, o marido aqui está vivendo feliz da vida, são amigos. Olha o B.O. para a igreja. O que eu faço com esse primeiro casal aí? Porque o que eu tenho é o seguinte: o que saiu em adultério está em adultério, filho. E quem tiver com ele está em adultério também. Só que aí tem um monte, né? Tem um monte. E hoje, as igrejas estão acontecendo isso, tá? Não deu certo, bota para frente. A fila anda. Casamento não é brincadeira não, irmão. Casamento é comparado de Cristo com a igreja, para a igreja. Ó, o noivo, não tem outra noiva, é só a igreja. A igreja só tem Cristo como noivo, só. Não tem outro nome aqui na igreja a não ser o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aqui é só Jesus. Aqui, ó, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, pessoas que gostam de Jesus, mas gostam de tal Maria, gostam de Pedro, gostam de José, está se prostituindo. É por isso que a Bíblia trata do Apocalipse como uma prostituta. Porque é uma mulher que tem outros nomes. Não, só o nome de Jesus. É o único noivo, é o casamento perfeito. Por isso que vamos nos encontrar com ele e viveremos a eternidade. Pura, imaculada. Nunca teve caso, virgem. Né? É isso que a Bíblia coloca. E é isso que é o casamento. Então, quando a gente assume um casamento, fique atento ao voto. Porque você promete ser na saúde, na tristeza, quando estiver duro, quando estiver gordo, quando estiver careca. Eu falei isso para a Érica. Tudo aí. Coloca tudo no casamento aí. Porque não tem volta não, filho. Então é adultério, né? É morte. Então é o respaldo que dá. E aí existe a Bíblia, que nós temos que seguir esta palavra. Se você não seguir esta palavra, você está fora, querido. A igreja é feita de doutrina, de regras. Quando Jesus fala do divórcio, ele também dá autoridade aos apóstolos para tratar do assunto. E Paulo nem era casado. Ele fala que ele é solteiro. Há uma guerra dos teólogos, né? Segundo o pastor Bruno Dário, que o camarada não podia ser fariseu sem ser casado. Mas enfim, ele diz ali que é. Então olha só, mas ele trata do assunto pelo Espírito de Deus, para a igreja. Agora o que nós devemos fazer? Primeiro, Amós 3,3. Não andarão dois juntos se não houver, diga acordo. Diga acordo. Mais alto, acordo. Casamento é acordo do marido e da mulher. Ninguém se mete no teu casamento. Só quem pode ordenar o teu casamento é a Bíblia, é a palavra. Nem pai, nem mãe, nem avô, nem pastor, nem apóstolo, nem anjo, nem nada. É a Bíblia, é Deus. É acordo. Sentar com a esposa, sentar com o marido. O que é bom para você? O que é bom para mim? Vamos lutar por isso aqui. Deixa eu te dar um conselho. Quando você for consertar teu casamento, senta e fala dos teus defeitos. Porque confessar, até a polícia aceita. Você fala, fui lá, matei e tal, já está preso. Não precisa nem fazer muita. Agora, quando você acusa, é muito mais grave. Quando você fala, senta aqui porque você tem que melhorar, isso é uma acusação e a pessoa não aceita. É briga, é divórcio, é problema. Porque a pessoa sempre vai achar que você está querendo se colocar melhor que ela. É o ser humano, não é tua mulher não, toda mulher do mundo. Não é o teu homem não, o teu marido não, é todo homem do mundo. Então quando senta aqui. A mulher gritou comigo, a mulher pagou para mim, mas eu sento com ela para falar dos meus defeitos. Poxa, porque eu cheguei mal também, eu chamei cansado, eu também não te dei atenção, quero pedir desculpa pelos meus erros. Ela tem que falar dos erros dela. Sabe quando você tem que falar dela? Quando é para elogiar. Você tem sido uma boa mãe, tem sido uma boa esposa, uma boa companheira, e eu não tinha direito de fazer isso. Eu posso ter chegado em casa, eu certo, tranquilo, cansado, mas a Érica gritando o tempo inteiro, por causa do Tiago e do Felipe. Se eu tenho sabedoria, e a gente brigou, depois eu tenho que chegar para ela, não, amor, senta aí, eu quero te pedir perdão, porque o certo era eu chegar e saber como é que foi o teu dia, saber como é que está com as crianças. Eu tinha que ter tido paciência, mas eu também me alterei, queria te pedir perdão. Quem está errado é ela, hein? Mas eu não falo isso para ela. Quem tem que saber isso é ela. Porque isso desarma o inimigo, ela não tem como que falar com você. Porque você vai falar, é mesmo, então a soberba está nela.
E aí, querido, Deus vai trabalhar, porque Deus é justo. Deus sempre tem compromisso com a justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Deus não tem compromisso com o crente, não. Deus tem compromisso com a verdade. Deus tem compromisso com a justiça. Deus tem compromisso com a alegria no Espírito Santo. É isso que Deus tem compromisso. E muito crente achando, porque conhece Deus ou conhece a palavra, sabe do Senhor, prega, louva, canta, faz o que quiser, acha que está na razão. Não está. Não está. Vai ter seu pastor sendo condenado e um membro que quase não fala nada subindo ao céu. Porque não é isso que Deus vai julgar, não é o cargo, não é a posição, não é o que fala, é o que vive. Nós seremos julgados pela palavra. Em João capítulo 12, 47, Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não recebe, eu não vos julgo nem vos condeno, porque já há quem o julgue e já há quem o condene. As próprias palavras que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então Deus está falando que nós seremos julgados pela palavra. Então o que você acha, o que você pensa, o que você deseja, você toma cuidado, hein? Porque eu não vou ser cobrado disso não. Eu vou ser cobrado por Deus se eu ensinei. E eu aqui estou ensinando. É como um filho. Um filho até os 18 anos, a responsabilidade é sua. É sua. O que ele fizer, você que responde. Agora, a partir do momento que ele faz 18, a tua casa tu manda. Do portão para fora tu não manda mais. Como é que tu vai seguir um garoto de 20, 30 anos? Eu vou seguir a vida. Do portão para dar você manda. Ó, aqui não. Quero música assim, não quero menina aqui, não quero isso aqui. Isso aqui é meu, filho. Aqui é meu território. Aqui não vai fazer. Não... Ah, mas se não for aqui, aí vai em outro lugar, o problema não é meu. Porque Paulo escreveu aos Romanos que não só o que peca, mas o que consente, o que concorda em pecar. Então, se você concordar, você entra junto. Tua casa quem manda é tua, teu território. Não, filho, aqui não tem bebida, aqui não tem música mundana, aqui não tem negócio de garotinha, aqui tem negócio de quarto. Ah, do portão para lá, mas aí é melhor. Não, é melhor nada aqui não. Dali para lá, eu não posso mandar mais tua vida. Eu te ensinei até os 18. Eu fui responsável até os 18. Agora, você é responsável pela sua vida. Então, você manda na sua vida. Mas daquele portão para lá. Do portão para cá, quem manda sou eu, filho. Aqui é minha casa, é o meu território. Então tem que ser o cabeça da casa, é o líder. Não pode virar bagunça a tua casa não, filho. Não pode virar bagunça. Então Paulo, ele ordena, ele dá os conselhos de casado, mesmo sem ele ser casado. Então o conselho aqui, ó, né? Deus nos chamou para viver em paz. Eu Amós 3:3, não andarão dois juntos, não haver acordo. E aquilo que eu falo lá no livro. Só para a gente encerrar aqui, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Para a gente encerrar aqui. Em nome de Jesus, a gente vai encerrar, a gente vai fazer aqui a cerimônia, mas é o conselho aqui para a igreja, né? De Deus, de a palavra ser sempre prioridade. A palavra tem que ser prioridade. Então assim, o que me ensinaram, o que minha mãe falou, como eu aprendi, querido, quando Jesus diz, quem quiser me seguir, tem que ser como uma criança. A criança é completamente dependente do pai. É completamente dependente dos pais. E ela vai aprender tudo novo. Esquece o que tu aprendeu, o que falaram, o que te ensinaram. Você vai aprender com a palavra. Você vai seguir o que está escrito. Qual é a probabilidade de uma criança nascer cigana e estar lá com 13, 15 anos, 18 anos continuar sendo cigana? Qual é a pessoa que nasceu no catolicismo e está lá sempre com os pais, com a mãe, tudo bacaninha, de ele ser católico? Qual a probabilidade de uma criança nascer espírita, a família toda espírita, ele só sabe do espiritismo, e chegar a 15, 16, 18, ele ser espírita? É o ensinamento. É o ensinamento dentro de casa. Se o pai e a mãe aqui, nós, se as nossas atitudes falarem mais alto que as nossas palavras, né, tem até um ditado que diz que pregue o evangelho, se for preciso, use palavras. Porque ele está querendo dizer que melhor o testemunho da nossa vida. Porque dentro de casa, filho, não tem máscara. Dentro de casa, você é o que você é dentro de casa. Na igreja todo mundo é trigo, todo mundo é santo. Ó, pastor é maravilhoso, é lindo, poxa, bacana, toca, simpático, tudo de bom. Mas só dentro de casa sabe qual é a minha realidade. São meus filhos, minha esposa que sabe se eu sou isso aqui ou não. É dentro de casa. Então não adianta ser coisas na igreja e ser dentro de casa ser outra pessoa. Porque se enganar é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem é um camarada ter 50 anos de igreja e chegar no céu ser barrado. Chegar no céu não ser salvo, porque o tempo de igreja não vai salvar ele. O tempo de conhecimento não vai salvar ele. O que vai salvar ele é a graça, mediante a fé e a obediência à palavra de Deus. Então vocês não vão sair daqui inocentes não.
Se tiverem problema no casamento ou conhecerem pessoas, traga pra gente. Eu pedi o Léo para gravar, porque quando a gente for falar de divórcio, que as pessoas hoje, né? Não tá certo, não gosto mais, tá vendo? Tô enjoado, né? E aí, não dá certo, pastor. E por que dava no começo? Por que dava e hoje não dá? É porque alguma coisa aconteceu aí. Alguma coisa aconteceu no meio desse caminho aí. Alguém foi ferido, houve algum problema, alguma complicação, e nós temos que voltar lá para tratar. Tem que tratar esse troço mal resolvido. O casal precisa conversar. Vocês precisam ter intimidade, precisam falar, porque senão Satanás te chega. Você não pode ser tímido e conversar com a tua esposa. Você não pode ser tímido e conversar com o seu marido. É bíblico. Não vos priveis. Não acha que é teu. O corpo da mulher não é só da mulher, é do marido. O corpo do marido é da mulher. Não pode se negar um ao outro, para que Satanás não derrube ele, não derrube ela. Mas dá princípios. Não pode ser feito de qualquer maneira. Vai ser feito da forma que ela quiser, mas não é deixar de ser feito. Mas quem determina como vai ser? A mulher. É pagar, é dar honra como vaso mais fraco. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, primeiro lugar em divórcio do mundo, Brasil. Igrejas, várias pessoas se divorciando, porque não quer falar, sabe por quê? É só para a igreja, para bênção, para vitória, para receber bênção. Aí estão tudo apaixonado. Só que paixão não suporta, né, querido? Paixão é só se dar bem. Paixão é com dinheiro. Paixão é a gente sair, a gente passear, a gente curtir. Isso é paixão, estou apaixonado. Sabe o que é amor? Vem o desemprego, vem a doença, sabe? Vem o problema, vem a guerra, vem a fome, vem tudo contra a gente. Só o amor vai permanecer. Paixão não permanece nisso. Paixão não suporta isso. Então guarda os 5 passos aqui, ó. Deus, amor, respeito, renúncia e recomeçar. Quando Deus é prioridade na minha vida, pastor? Quando você segue a palavra. Se você não seguir a palavra, você tira o Deus da sua vida. Segundo, o amor. Tem que ficar com amor, por amor. Quando você ama, você pode até admirar uma mulher bonita, isso e aquilo, mas você resiste. Mas é que você ama só uma, só sua esposa, só seu marido. O próprio Deus fez dessa forma. O respeito. Você pode até discordar do seu marido, você pode discordar da sua esposa, mas nunca mexa na moral dele. Nunca dê lugar ao diabo. Ah, é corno, é lerdo, é babaca, é bobão. Você pode ter opiniões diferentes. Opiniões. Ofender, você não tem esse direito. E aí você cai no erro aqui, do amor. Não busca o seu próprio interesse, não é sofredor, não maltrata, não trata com leviandade. Como é que trata mal e está falando que ama? Respeito. Posso discordar? Posso. Posso ter opinião? Posso. Eu concordo, não aceito, penso diferente. Não tem problema nenhum. É o BO que dá mesmo. Diferente. É automático com freio. Acelerador com freio. É assim mesmo. Uma hora freio, outra hora acelerador, um carro automático. Agora ofender, renúncia. Aquele que não renunciar a si mesmo por amor de mim, não é digno de mim. Você vai ter que deixar de fazer as tuas vontades para fazer de Deus. Eu conheço alguns aqui, não conheço sua vida toda não, porque dentro de casa nem sempre a gente tem acesso. Mas se você não tiver renúncia, muitas vezes você vai ter vontade de fazer, muitas vezes você não concorda, mas se a palavra diz, meu querido, engole o teu orgulhinho, engole e vá para o céu, porque se você praticar isso, você pode ficar de fora. E o recomeçar, sabe qual é a melhor coisa a se fazer? Chama a esposa, chama o marido. Se eu errei, eu quero te pedir perdão. Se você errou, eu te perdoo. Acabou. Acabou com o inferno. Se o problema estiver em mim, eu te perdoo. Se você errou contra mim, eu te perdoo. Mas se eu errei com você também, eu quero te pedir perdão. E quando eu vou me consertar com ela, eu falo dos meus erros. Não preciso melhorar isso. Não, mas tu fez aquilo porque eu fiz aquilo. Não, estou falando de mim. Para se consertar, eu falo dos meus erros. Para elogiar, eu falo dela. Entendeu? Sempre dá certo. Vai por mim. Vai pela palavra. Vai pelo conselho. Senhor Deus, maravilhoso Deus e Pai soberano, nós queremos orar a Ti, Senhor, e agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor preparou para nós. Falando, Senhor, sobre o divórcio. Talvez não fosse o dia mais propício, Senhor,
mas foi o que me acompanhou essa semana inteira ao meu coração. E eu creio, Senhor, que a tua palavra vai pregar em tempo e fora de tempo. Meu Deus, seja com o teu povo, seja com a tua igreja. Muitos precisam ouvir esta palavra, precisavam ouvir esta palavra. Esta palavra vai alcançar vários lugares e o teu nome vai ser glorificado. Esclarece, Senhor, e usa os pastores para não se acovardarem quando pedirem conselhos, sejam verdadeiros. Fale o que a tua palavra diz, fazer o que a tua palavra manda fazer, sem medo de perder, sem medo de ofender, porque é a tua palavra. Meu Senhor, como disse Pedro, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Deus maravilhoso, por isso nós te glorificamos nesta noite. E aqui é santa ceia do Senhor. Talvez na minha mente, no meu coração, fosse o dia para não tratar, mas quem sabe do Senhor foi o melhor dia para se tratar. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder seja dado ao Senhor. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa com a tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, igreja de Deus. Pode sentar aí, meu irmão. Em nome de Jesus.